Fala galera, hoje vamos continuar nossa sériezinha sobre contos, nossos 3 videozinhos, sendo este o último deles, e hoje vamos falar sobre Famílias Desavindas de Mário de Carvalho. Primeiramente, o que é o conto, ok? O conto é um gênero literário que é uma narrativa curta e condensada. A gente normalmente lê ele bem rápido e o conto em si vai apresentar uma ação única e linear em que as peripécias são concentradas e os personagens são em número reduzido. Elas intervêm num tempo e num espaço que é curto ou condensado. O conto é uma forma de escrita fragmentária que capta um instante e fixa fotograficamente ele em um dado momento, atribuindo ao mesmo um significado intencional. Ele vai apresentar pontos de contato com a poesia ou texto diarístico, seja pela economia de meios ou pelo poder de sugestão. Tendo em conta a concentração, as descrições dos espaços e das personagens são curtas, muitas vezes a caracterização indireta vai ganhar uma importância muito maior, seja pelo discurso direto ou indireto, porque a gente passa a saber mais sobre o conto e sobre as personagens em si. Neste caso, então, falando sobre o conto Família Desavindas. As características mais marcantes, então, da obra de Mário de Carvalho vai ser, então, a reescrita da história, ok? Ele vai dar uma atenção mais especial ainda ao cotidiano. Ele vai usar a ironia e a paródia para transformar, então, esse discurso que seria mais sério, descritivo da realidade, em uma coisa mais estimulante para os leitores. O conto em Mário de Carvalho vai surgir como uma junção de vários modos de ver. Ele também vai satirizar, obviamente, e vai mostrar os pensamentos, vai mostrar os diferentes olhares das personagens. Vai ser basicamente uma interação entre várias pessoas e vários meios do cotidiano até o fantástico. Vai ser uma fusão basicamente de memórias do passado e também uma projeção de como será o futuro. Essa paródia vai ser uma perspectiva e uma reflexão crítica a um dado momento da sociedade, que eu vou falar já já, mas também vai ser uma reflexão crítica a uma realidade contemporânea que é muito acelerada e imutável, né? Ou seja, nosso séculozinho 21. E nesse conto, nosso Mário de Carvalho vai basicamente traduzir a crise das ideologias, ou seja, das grandes narrativas e da cultura que a gente tem hoje em dia e já tinha na época dele. Agora então eu vou passar a ler o conto. Ele é bem curtinho, ok? Comparado aos outros três que a gente leu, os outros dois no caso, esse é o terceiro, ele é bem curtinho. Então vamos lá. Famílias Desavindas, Mário de Carvalho. Por uma dessas alongadas ruas do porto que sobe e não se acaba, há de encontrar-se um cruzamento alto, de esquinas de azulejo, janelas de guilhotina, telhados de ardosa em escama. Faltam razões para flanar por esta rua, banal e comprida, a não ser a curiosidade por um insólito dispositivo conhecido de poucos. Os únicos semáforos do mundo movidos a pedal. Sobreviventes a outros que ainda funcionavam na Guatemala, no início dos anos 70. No desdobrar do século XIX, Gerard Letessier, um jovem engenheiro francês, fracassou em Paris e em Lisboa antes de convencer um autarca do porto de que inventara um semáforo moderno, operado a energia elétrica, capaz de bem ordenar o trânsito de carroças de vinho, carros de bois e landosos da sociedade. A autoridade gostou do projeto e das garrafas de Bordeaux que o jovem engenheiro oferecia. Os semáforos estiveram ensejados para a ponte, mas de proposta em proposta, sempre se tratava de uma implantação experimental. Acabaram na infrequentada Rua Fernão Penteado, na interseção com a travessa de João Rois Castelo Branco. O sistema é simples e pode dizer-se com propriedade luminoso. Um homem pedala numa bicicleta erguida a 10 centímetros do chão por suporte de ferro. A corrente faz girar um ímã dentro de uma bobina. A energia gerada vai acender as luzes de um semáforo, comutadas pelo ciclista. Durante a Primeira Guerra foi introduzida uma melhoria. Uma inspeção da câmara concluiu que a roda da frente era destituída de utilidade, então ela foi retirada. Houve muitos candidatos ao cargo de semaforeiro, embora um equívoco tivesse levado à exigência de que os concorrentes soubessem andar de bicicleta. A realidade corrigiu o dislate porque acabou por ser escolhido um galego chamado Ramon, que era familiar do proprietário de um bom restaurante e nunca tinha pedalado na vida. Mas Ramon era esforçado, cheio de boa vontade. A escolha foi acertada. Durante anos e anos, o bom do Ramon pedalou e comutou,
Por alturas da Segunda Grande Guerra, foi substituído pelo seu filho Ximenes, pouco depois da Revolução de Abril pelo neto Asdrubal, e um dia destes pelo bisneto Paco. A administração continua a pagar um investimento modesto, equivalente ao de jardineiro, mas não é pelo ordenado que aquela família dá o pedal, é pelo amor à profissão. Altas horas da madrugada, avô, neto e bisneto foram vistos de ferramenta em riche a afeiçoar pormenores. Fizeram questão de preservar a roda de trás e opuseram-se quase com selvageria a um jovem engenheiro que considerou a roda dispensável, sugerindo que o carreto bastasse. Os transeuntes e motoristas do porto apreciam os semáforos manuais, porque é sempre possível personalizar a relação com o sinal. Disse, por exemplo, Paco, dá lá um jeitinho. E o Paco, se estiver bem disposto, comuta, facilita. Acontece que, mesmo à esquina, um primeiro andar vem sendo habitado por uma família de médicos que dali faz consultório. Pouco antes da instalação de semáforos a pedal, veio morar o Dr. Dom João Pedro Betec, pai de filhos e médico singular. Chegou de Coimbra com boa fama, mas transbordava de espírito de missão. Andava pelas ruas a interpelar os transeuntes. Está doente? Não, tenha certeza. E as olheiras? Venha daí que eu trato. E nesta ânsia de convencer, atravessava muitas vezes a rua. O semáforo complicava. Aproximou-se do Ramon e brandou severo. A mim ninguém me diz quando devo atravessar uma rua. Sou um cidadão livre e desimpedido. Ramon entristeceu. Não gostava que interferisse com seu trabalho, e daí por diante passou a dificultar a passagem ao doutor. Era caso de inimizade, e eis duas famílias desavindas. Felizmente nunca coincidiram descendentes casadoiros, piorou sempre os resultados. Ao doutor Pedro sucedeu o filho João, médico muito modesto. Informava sempre que o seu diagnóstico era provavelmente errado. Enganava-se, era um facto. Mas fazia questão de orientar os pacientes para um colega que desse uma segunda opinião. Herdou o ódio ao semáforo e passava grande parte do tempo à janela a encandear chimenex com um espelho colorido. Perdão. Já entre o jovem médico Paulo e Asdrubal, quase chegou a vias de facto. O médico passava e rosnava, sus galego, e Asdrubal, sem parar de dar o pedal, show Magaref. Uma tarde, Asdrubal levantou mesmo a mão e o doutor encurvou-se e rigiou o passo. Este doutor Paulo era muito implicativo. Ouvia as queixas dos doentes com impaciência e depois impunha silêncio e começava. As doenças são provocadas por vírus ou bactérias. No primeiro caso, chamam-se viróticas. No segundo, bacterianas. Estas horas nisto até o doente adormecer. Colegas maliciosos sustentavam que ele praticava a terapia do sono, mas a maioria dos doentes gostava de ouvir e explicar. Alguns até faziam perguntas. Após a consulta, muita por idade, o Dr. Paulo pediu aos clientes que passassem pelo homem do semáforo e lhe dissessem: renego de ti, galego! Isto foi assim que Asdrubal, e mais recente, com Paco. Há dias, vinha do almoço o Dr. Paulo com uma trouxa de ovos na mão, e já trazia entre dentro a renego, com o que insultaria o semaforeiro, quando aconteceu o acidente. Ao proceder a um roubo por Chicão, um jovem que vinha de moto teve uns instantes de equilíbrio, raspou por Paco e deixou-o estendido no asfalto. Era grave. O Dr. Paulo largou olhos velhos, não quis saber de mais nada e dobrou-se para o sinistrado. Isto, em matéria de lesões, elas podem ser provocadas por 3 espécies de instrumentos: contundentes, cortantes ou perfurantes. Uma ambulância levou o Paco antes que o doutor tivesse entrado no capítulo das manchas de sangue. Enganar-se-ia quem dissesse que o semáforo ficou abandonado. Uma figura de bata branca está todos os dias naquela rua, do nascer ao pôr do sol, a acionar o dispositivo, pedalando e pedalando, até a exaustão. É o Dr. Paulo, cheio de remorsos, que quer penitenciar-se, ser útil, enquanto o Paco não regressa. Ai, que fofinho! Ai, que fofinho, senhor Paulo, que fofinho! Tá, agora vamos falar um pouco mais sobre a história, tá? História pessoal e histórica social das duas famílias, ok? A história pessoal de duas famílias, a dos semaforeiros e a dos médicos, cruza-se com a história social de Portugal no século XIX até a atualidade. No desdobrar do século XIX, a sociedade portuguesa vai sofrer algumas alterações causadas pelo progresso, o que vai levar ao aparecimento de novas profissões e novas engrenagens. Numa rua do Porto, então, a gente vai ter os chamados semáforos a pedal, tá?
E desse jeito a gente vai ter a criação dos semaforeiros. A inimizade entre o semaforeiro Ramon e o Dr. João Pedro Beckett, que mora na rua do semáforo, vai surgir pelo fato de o médico, ao contrário de todos os transeuntes e condutores, não reconhecer a autoridade de Ramon e não lhe pedir para mudar o sinal. Apesar da passagem dos anos, as duas famílias então vão manter essas profissões e manter o ódio um com os outros. Agora, falando sobre o real significado dessa história, é o seguinte, tá? Em Famílias Desavindas, a gente tem as diferentes direções, ok? Que estão intencionalmente assinaladas a partir de marcos simbólicos da história portuguesa. Mais especificamente, os dois conflitos mundiais e a Revolução do 25 de abril de 1974. As duas famílias elas vão perpetuar o confronto entre os semaforeiros e os médicos, demonstrando então o conservadorismo da sociedade, ou seja, por várias gerações elas vão continuar brigando, mostrando que a sociedade não mudou. E então, isso vai mostrar que as classes superiores, né, que é representada pela família dos médicos, vai se sobrepor às classes inferiores, que seriam a família dos semaforeiros, né. Além disso, os marcos históricos temporais vão permitir pôr em destaque os preconceitos em relação aos imigrantes. Os médicos fazem questão de recordar aos semaforeiros a sua origem galega, principalmente o último médico que a gente acabou de ler. Apesar de estes já viverem a Portugal há várias gerações. Então, na obra, a gente vai ter essa crítica por conta do conservadorismo, vamos ter essa crítica a pessoas que têm uma classe superior que se acham melhor do que o pessoal que tem uma classe inferior, vamos ter essa crítica à xenofobia e entre outros. Agora falando sobre a dimensão irônica do conto, tá? Este conto vai fazer com o leitor ter uma crítica meio irônica de Portugal, né? Porque por 3 gerações, 4 até, os médicos e os semaforeiros ficaram brigando até chegar num dia e só esquecerem tudo, né? E perceberem que eles são iguais, eles não são diferentes um do outro. Então, em Famílias Desavindas, a gente vai ter basicamente esse esquemazinho, tá? Vamos ter a relação entre médico e paciente, vamos ter o provisório se tornando definitivo, ou seja, essa treta na primeira geração passando por várias gerações. Temos o fascínio pelo estrangeiro, que seria no caso, né, daquele carinha engenheiro que foi lá e propôs o semáforo a pedal. Temos as relações ibéricas, né, já que faz referência às guerras mundiais. Temos o casamento com oposição familiar, né, porque é dito, né, no texto que seria uma treta muito grande se os caras se casassem, né, essas duas famílias, ou seja, porque as famílias iam se opor. Temos o nepotismo, ou seja, a seleção do semaforeiro, né? Porque o cara só conseguia ser o semaforeiro oficial porque ele era amigo ou era conhecido da pessoa que tinha posto ele. E além disso, a gente tem o suborno para instalar o semáforo, né? Porque o francesinho chega lá com umas garrafinhas de vinho, de álcool e deixou os caras meio embriagados, os caras aceitaram assim numa boa colocar o semáforo. Agora falando sobre a importância do início ao final. O início do texto e a conclusão raramente dialogam no conto do Mário de Carvalho. Pelo contrário, constituem quase sempre breves monólogos independentes que se tornam significativos do mesmo modo que os outros pequenos episódios dispersos pelo texto, quando perspectivados na totalidade do conto. Ou seja, a gente tem a primeira geração, contando um pouquinho, depois a segunda, a terceira, a gente tem vários pedacinhos que vão se juntando até dar a peripécia final. No início, então, a gente tem a primeira discussão entre o João Pedro Beckett e Ramon, que vai conduzir, então, ao conflito entre as duas famílias e a inimizade que vai crescendo ao longo de várias gerações. No final, a gente vai ter o acidente de Paco e sua substituição pelo Dr. Paulo, né, que vai apresentar, então, uma coisa inesperada. Ninguém está esperando que o Dr. Paulo fosse lá e fizesse a função de semaforeiro. Mas é esse conflito final, essa peripécia final, que vai ser o motivo de reconciliação das duas famílias. E com isso a gente vai acabar o conflito entre os médicos e os semaforeiros. E é isso, obrigada pela atenção, espero ter entendido tudo. E assim também acaba a nossa saga dos contos. Tchau, tchau!